Vamos chegando. Senhor, obrigada, Deus, por mais um dia. Senhor, obrigada por esse domingo aqui na tua presença, Deus. Obrigada, porque esse é o dia que o Senhor fez para nós, Pai. Deus, nós queremos colocar diante de ti esse estudo, essa reunião do Apegando-se às Escrituras, Deus, esse texto tão maravilhoso de Hebreus 2. Pai, eu oro para que o teu espírito de sabedoria, espírito de discernimento, espírito de revelação, venha sobre nós, venha nos dando todo o entendimento da tua palavra, Senhor. Nós queremos aprender contigo, Deus. Queremos que os nossos olhos, Deus, sejam iluminados pela revelação da tua palavra, Senhor. Que o meditar, Deus, da tua palavra, Senhor, que o nosso meditar aqui, Deus, da tua palavra, sejam agradáveis a ti, seja agradável a ti, Deus. Seja, Deus, inspiração tua, inspiração do teu espírito. Tudo que a gente falar, tudo que a gente pensar, Deus, tudo que o Senhor revelar, Deus, sobre as Escrituras, Pai, vem trazendo a interpretação correta, vem, Senhor, nos dando todo o entendimento, Pai. Nós colocamos diante de ti, Deus, esse estudo do Apegando-se e oramos para que o Senhor esteja aqui, né, conosco. O Senhor já está, Deus, o Senhor já está conosco. E isso faz toda a diferença, né? A gente não está aqui reunido apenas para ouvir palavras, né, que vão entrar no ouvido e sair no outro. A gente está aqui com fome e sede de aprender da fonte, que é a tua palavra, Senhor. Então, nos ajuda, Deus, nesse entendimento e nessa busca, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amados. Amém. Jesus nos abençoe, né? Eu vou fazer aqui só um recapitulando, Hebreus 1, né? Kátia hoje foi para a mãe Anitta, ela não pode estar aqui conosco. Vou recapitular aqui Hebreus 1, que foi a semana passada, né? O início desse livro. E aí, Kátia trouxe muitas coisas, né, boas. Fica lá gravado no YouTube da Anglicana ZN. Então, eu sei que tem pessoas aqui que assistem depois, mas podem ir lá, tem todos os apegando-se, e é sempre bom, né? A gente está revendo. E aí, Kátia falou que Hebreus, ele é conhecido, o livro de Hebreus, né, é conhecido como o quinto evangelho. Por que isso? Por que o quinto evangelho? Porque os 4 evangelhos, eles narram muito da humanidade de Jesus, do ministério de Jesus aqui na Terra, né? Os milagres, tudo que Jesus fez. E Hebreus, o livro de Hebreus, ele traz uma narrativa, né, do Jesus ressuscitado, da missão, do ministério de Jesus agora à direita do Pai, né, como intercessor. Ele está à direita do Pai, vivo e ressuscitado. E é isso que esse livro de Hebreus trata, né? A gente viu também que o livro de Hebreus, ele não tem um autor definido, né? Não tem. Não sabe se foi Paulo, se foi Lucas, quem foi que escreveu, né, esse livro. O importante é que ele está aqui e ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E glória a Deus por quem escreveu, né? E aí a gente viu também que ele é considerado como uma dobradiça, eu gostei disso, assim, uma dobradiça entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento a gente viu que fala muito, traz muito a revelação, né, dos profetas, dos anjos, dos que falavam através de Deus para as pessoas, e aí Hebreus, ele faz bem essa dobradiça, porque aí ele revela todo o ministério de Jesus. Jesus é superior aos profetas, aos anjos, né? E ele fala conosco de maneira pessoal. Hoje nós temos livre acesso a Deus pelo sangue de Jesus. Jesus cumpriu esse papel. Todas as profecias, tudo que estava escrito no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, ele apontava para Jesus, e Jesus se cumpre no Novo Testamento. Isso é
tremendo, né? E o propósito dessa carta aos Hebreus é sempre bom relembrar, eu não sei quem estava aqui a semana passada, mas é sempre bom relembrar que os hebreus, nessa época, nesse contexto em que essa carta foi escrita com o propósito de trazer encorajamento aos hebreus, porque eles tinham se convertido, eles vinham do judaísmo e eles tinham se convertido ao cristianismo, né? E ali eles estavam sendo muito perseguidos para voltarem ao judaísmo. Então, essa carta foi escrita como uma carta de encorajamento mesmo, assim, de dizer, ó, você está sendo perseguido, você está passando por pressão, mas não abandone a sua fé, não desista, né? Mantenha aquilo que você crê, mantenha a sua fé, guarde a sua fé. E isso é tão coerente, né, com o que a gente vive nos dias de hoje. A gente também, assim como os hebreus, essa carta poderia ser escrita assim, a carta escrita aos hebreus, mas a carta escrita à Igreja Anglicana Zona Norte, né, a carta escrita a todas as igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, porque como nós somos pressionados, como nós somos perseguidos, como nós somos injustiçados muitas vezes, mas nós precisamos manter a nossa perseverança, nós precisamos manter os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, né? Então, esse é o contexto aqui de Hebreus. E aí, Hebreus 1, né, e o livro de Hebreus. E aí eu queria ler com vocês agora, entrando aqui em Hebreus 2, queria ler com vocês do 1 ao 4 primeiro, e depois a gente segue, né? Na minha Bíblia, a NVI, né, a Bíblia que, a linguagem que a gente adota sempre é a NVI. Então, se você tiver uma Bíblia aí, procure a NVI, né, a versão NVI. E aí diz assim, no versículo 1, o perigo, começa assim, o perigo da negligência. Por isso, depois que a gente lê Hebreus 1, né, que fala que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior aos profetas e tudo, ele fala, né, da divindade de Jesus, e aí vem o capítulo 2. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Aí, vamos parar aqui, né? Até o 4, do 1 ao 4. E aí tem uma palavra que eu fui buscar o significado dela, mas espera aí. Começa assim, vê. Por isso é preciso que prestemos maior atenção. Ele não diz só, a gente tem que ler a Bíblia assim com né, aquela lupazinha, porque tem palavras que saltam aos nossos olhos, né? Ó, por isso é preciso que prestemos maior atenção. Não é que a gente não preste atenção, mas ele está falando aqui da gente prestar uma maior atenção, né, ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, né? E aí, o que é negligência? E aí eu vi que negligência
ela tem a ver com desleixo, com falta de atenção, com descuido, né? Isso é o que significa a palavra negligência. Então, ele está falando aqui do perigo da gente ser descuidado, desleixado, desatento com aquilo que a gente tem ouvido acerca da palavra de Deus, né? E aí ele fala assim, se no tempo, veja só, eu vou tentar aqui explicar, se no passado, no Antigo Testamento, Deus falava através de anjos, Deus falava através de profetas, e aquele povo, lembra do povo que saiu lá do Egito, né, por Moisés, eles tinham uma promessa de uma terra prometida, né? E Moisés libertou aquele povo, Deus usou Moisés para libertar o povo passou ao pé enxuto no Mar Vermelho, essa história toda a gente sabe, né? E aí, o que Hebreus está dizendo aqui no versículo 2? Está dizendo, olha, se aquele povo que ouviu o que os profetas falaram, o que os anjos falaram, e mesmo assim, eles não deram ouvido, eles foram negligentes, né? Com essa palavra, e eles não entraram na terra prometida. O que ele está falando aqui de toda transgressão e desobediência recebeu a divina punição, ele está falando aqui em relação àquele povo lá, porque muitas pessoas, eu não sei quantos milhões ali saíram do Egito, mas a gente sabe que toda aquela geração morreu no deserto. Apenas Caleb e Josué entraram na terra prometida, né? Vocês lembram disso? Então, ele está falando assim, olha, se aquele povo lá, né, recebeu aquela punição porque transgrediram, porque foram desobedientes, porque foram negligentes, quanto maior, ele fala assim, olha, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Qual é essa tão grande salvação, minha gente, que ele está falando aqui? Tão grande salvação. Tão grande salvação é o que Jesus fez na cruz. Foi a obra perfeita que Jesus Cristo fez na cruz. Essa é a tão grande salvação que Hebreus fala aqui, porque Jesus veio a esse mundo, ele se fez homem, ele morreu numa cruz, ele perdoou os nossos pecados, aquilo que estava preparado para nós, né? Isaías fala isso, ele levou sobre si os nossos pecados. Então, ele trouxe uma grande salvação para a gente. E não só assim, Jesus veio e ele perdoou os meus pecados. Meu Deus, é muito mais. Ele salvou, ele perdoou, ele curou, ele libertou. Meu Deus, ele ainda atua hoje, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, a grande salvação que a gente tem, era isso que eu queria, assim, que a gente entendesse isso, sabe? Que o Espírito Santo de Deus trouxesse esse entendimento da grande salvação que a gente tem, para a gente não negligenciar, para a gente estar alerta, para a gente estar atento, para a gente ter cuidado, não é? E para que a gente não se desvie. Era esse encorajamento, vocês entendem agora, quando eu falei que essa carta foi escrita, também para trazer esse encorajamento aos hebreus que estavam sendo perseguidos. Então, aqui ele fala, olha, você está sofrendo, você está sendo perseguido, você está sendo pressionado, mas não se desvie, Lá ele diz, lembra-se daqueles que não entraram. Hoje a gente tem uma promessa de Deus, de vida eterna, a gente tem essa promessa do Senhor. E nesse mundo, aqui onde a gente vive, aqui e agora, a gente vai ter sim aflições, a gente vai ter sim dificuldades, mas a gente tem a promessa de que ele venceu a morte, ele já venceu tudo por nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é o que Jesus falou, né? E é isso que a gente se apega. Então, vamos lá, vamos em frente. E aí vamos ler do capítulo 5 ao 12, ao 13. Vamos lá. Jesus é feito semelhante aos seus irmãos, né? Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir,
a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que te importes com ele, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, e tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se vergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Amém. Vamos parar aqui, né? Depois a gente lê o 14 ao 16. Mas olha que lindo, né? Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. E eu me veio assim agora no meu coração, né? Jesus lá no céu, assim, junto com o Pai e o Espírito, e ele dizendo assim: olha, Pai, aqui eu estou com os filhos que Deus me deu. Aqui eu estou nessa sala, com os filhos que Deus me deu, né? Valéria, Flávio, Marina, Larissa, Cessa. Ai, meu Deus, tantos nomes aqui. Aqui Jesus está, né? Com os filhos que ele deu, que ele conquistou para Deus, com os filhos que Deus deu a ele, porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, né? Mas vamos lá. E aí, aqui, veja, nesses versículos, Jesus, aqui, essa carta começa falando sobre o domínio, o governo que Deus tinha sujeitado ao homem. Lembra lá no jardim, Adão, né? Deus deu esse domínio a Adão. Coloque os nomes nos animais, você tem domínio sobre todas as árvores, sobre toda a terra, né? Ali Deus deu ao homem. Deus fez o homem um pouco superior aos anjos, né? E aí é isso que fala aqui. Mas só que esse domínio a gente sabe que foi quebrado pelo pecado, né? Satanás entrou e ali veio o pecado, e ali veio a contaminação, né? E o afastamento, a queda, né? Do homem com Deus. E aí, quando ele fala aqui, ó, ele diz assim: vemos, todavia, no 9, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus. Por que isso, né? Por que isso? Porque quando Jesus decidiu vir a esse mundo como homem, nascendo numa manjedoura, né? Crescendo como adolescente, trabalhando ali na marcenaria do pai dele, José, fazendo indo, né, ali para o templo, com a mãe e o pai dele. Então, assim, Jesus, ele se fez homem como nós. Então, por um pouco tempo, ele se tornou menor do que os anjos, diz aqui, embora ele é superior aos anjos. Meu Deus, que revelação, né? Que coisa tremenda. Ele se fez menor. Por quê? Porque tinha um propósito. Ele precisava vir para restaurar o domínio, a relação, o governo que tinha sido quebrado lá atrás, né? Na criação, através de Adão. Tudo que foi quebrado, tudo que foi rompido, Jesus vem para restaurar. Então, Jesus veio, ele se fez inferior aos anjos por pouco, né? Aqui ele diz, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos,
experimentasse a morte. Veja, ele não experimentou a morte em favor de alguns, em favor de um povo escolhido, né? Assim, de alguns escolhidos, não. Ele experimentasse a morte, aqui diz bem claro na Bíblia, né? Pela graça de Deus e em favor de todos ele veio, né? Isso é maravilhoso. E ele fez isso para quê, minha gente? Veja o versículo 10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem? Por causa de quem? E por meio de quem? Tudo existe. Quem é que ele está falando aqui? Quem é que disse? O verbo se fez carne, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o verbo que estava no princípio de todas as coisas, né? Convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então, Jesus precisava vir, se fazer homem, né? Passar por todo o sofrimento. Ele passou por tudo que era para que nós pudéssemos alcançar essa vida eterna. Nós hoje pudéssemos partilhar dessa glória, a glória, né? Estou me lembrando aqui agora, tem um versículo, eu não sei onde está agora, mas depois eu vejo, que ele fala assim que os sofrimentos dessa presente vida não se comparam à glória que nos está reservada nos céus. Isso é maravilhoso, assim, porque por mais que a gente tenha sofrimentos aqui, tenha aflições, não se compara com a glória que está reservada. Por que está reservada? Porque Jesus conquistou para nós. Ele é o mediador da antiga e da nova aliança. Ele é a ponte, né, que nos resgata, que nos restaura. Tudo que foi roubado pelo inimigo, o pecado, quando entrou, ele veio e restaura. Jesus, ele faz esse retorno da gente a esse jardim do Pai, né? Ele é o autor da nossa salvação. Aleluia, meu Deus, aleluia. Vamos lá, vamos em frente. Vamos ler, depois a gente tem muito que compartilhar, mas vamos lá, o 14, para a gente vai entendendo mais à medida que o texto vai evoluindo. Ele diz isso, olha, a partir do 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, né? Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte, Jesus, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Meu Jesus amado, vamos lá, vamos em frente. Meu Pai, como é maravilhoso. Veja só, visto que os filhos de Deus, né? Nós não somos criaturas, somos filhos de Deus. Somos pessoas de carne e sangue. Jesus também precisou participar dessa condição humana, entende? Dessa humanidade, porque ele é divino, né? Mas ele veio e se tornou humano, né? E aí, para que por sua morte, veja só, tudo isso para que pela morte dele de cruz, né, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo.
Esse poder da morte aqui, gente, está muito relacionado à morte espiritual, entende? Lembra que eu falei, lá no princípio, Deus criou o homem, deu todo o domínio, né? Olha, tudo maravilhoso, Deus vinha, passeava no jardim, e aí apareceu a serpente do diabo, né? E aí trouxe essa quebra, essa separação, essa morte espiritual. A gente estava condenado ao pecado, mas Jesus veio para quebrar esse poder do diabo, né, sobre as nossas vidas. E aí ele fala, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, não é a anjos que Jesus está ajudando, mas são a pessoas, aos descendentes de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão aqui? Como diz lá, né? Faz uma onda de glória. Descendente de Abraão. O que é ser descendente de Abraão? Descendente de Abraão é aqueles que creem, porque a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, né? Então, todos nós que cremos, eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu creio que vocês também fazem essa declaração de fé, né? Você crê em Jesus Cristo. Você está aqui nessa sala é porque você crê em Jesus Cristo, porque você que foi alcançado pelo amor de Jesus Cristo. Ele te alcançou, ele te encontrou. Então, você é descendência de Abraão nesse sentido da fé. Todos nós somos descendentes de Abraão, né? Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos, né? Ele se tornou em todos os aspectos a nós. Ele tinha dor de dente, eu acho que tinha, né? Talvez ele dissesse, vou usar meu poder aqui, Deus, ai, Pai, cura essa dor de dente. Mas, às vezes, eu imagino, sabe, assim, Jesus tinha dor de dente, Jesus tinha necessidade, como a gente tem, né, de fazer xixi, de comer, né? É assim, é porque ele se fez homem, ele veio nessa condição humana, né? Isso, assim, é maravilhoso. Deus se fez carne e habitou entre nós, né? E ele viveu nessa condição humana. E eu imagino, Jesus, quanto amor, porque é preciso muito amor para você fazer isso, né? Para você se fazer igual aos seus irmãos, como aqui diz, Jesus é feito semelhante aos seus irmãos. Por amor, ele fez isso, porque ele tinha em mente, eu preciso entregar para o meu Pai esses meus irmãos todos, que um dia ele sonhou quando ele colocou Adão no jardim e que agora não vai ser mais possível. Mas ele deve ter dito, Pai, eu vou fazer isso. Eu vou primeiro, eu sou o primogênito, mas eu sou o herdeiro, mas eu vou trazer milhões de co-herdeiros comigo. Ele precisava. E hoje, lá no céu, tem nações, tribos, milhares de pessoas, né? Conquistadas, que creem em Jesus. E um dia eu e você estaremos lá. Um dia eu e você estaremos lá, diante do Pai, cantando, aleluia, 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 e dizendo só, Senhor, Tu és santo, Tu és bom, obrigada. Obrigada por esse resgate, obrigada por esse plano maravilhoso de salvação, né? Mas vamos seguindo. E aí, aqui diz assim, olha, no versículo 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, né? Para se tornar o quê? Sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus. Jesus, ele é o nosso sacerdote, né? E fazer propiciação pelos pecados do povo. E aí eu também fui atrás, tá? Do que é propiciação. Propiciação. E aí eu vou dizer para vocês aqui. Propiciação é um sacrifício ou oferta a uma divindade para lhe aplacar a ira ou para lhe agradar, né? Propiciação, no meu entendimento, aqui, curto e grosso, é só assim, o que é propiciação? É se colocar como substituição
pelos nossos pecados. Jesus, ele fez a propiciação, ele se colocou como substituto de nós. Aquilo que era para nós, a ira de Deus, a ira, vamos dizer, a punição, lembra que aqui falou da punição lá do povo que morreu tudo no deserto, não entrou na terra prometida? Essa punição também era para nós. Mas Jesus veio e ele fez a propiciação, ele fez a substituição, ele se colocou no meu e no seu lugar, né? O castigo que era para nós veio sobre ele. Aleluia, meu Deus, aleluia, Jesus. E ele se torna o sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? Eu tenho uma... A gente vai chegar nesse versículo, mas eu amo, e eu vou ler aqui rapidamente. Hebreus 4, deixa eu ver se é o 10. Não é. Mas depois eu vejo aí, se alguém... Eu vou dizer outro versículo sem dizer onde está, mas é da palavra de Deus, e minha gente, não duvidem. Mas ele diz assim, aqui em Hebreus mesmo, ele fala assim que... Vou tentar lembrar, assim, ele diz assim que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, né? É a quem nós podemos ir e alcançar graça no tempo oportuno. Eu acho isso tremendo, meu Deus do céu, né? Eu queria ler aqui para vocês, eu achava que era no 4, mas ele diz, hoje nós temos um sumo sacerdote, né, diante de Deus, que ele está à direita de Deus, né? E que nós podemos achar graça e misericórdia no tempo oportuno. Então, assim, Jesus, ele se fez sacerdote misericordioso e fiel. Ele está à direita do Pai, ele está intercedendo por nós, por mim e por você, né? E nós temos hoje livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai. Nós não temos alguém que está lá e só apontando para nós os nossos erros, os nossos pecados, e dizendo que a gente não tem valor, que a gente não tem jeito mesmo, sabe? Essa pode ser a visão, talvez, que alguns tenham. Mas Jesus não fez tanto sacrifício para ficar lá de cima só apontando os nossos pecados. Ele está numa posição de sumo sacerdote, fiel e misericordioso. Fiel e misericordioso. E nós podemos nos achegar a ele. Ai, Valéria, que maravilha. Eu vou ler aqui, Hebreus 4, né? Meu Deus, preciso ler esse versículo, gente. Obrigada, Valéria. Vejam só, Hebreus 4, a gente vai chegar lá nele nessas aulas de Hebreus, mas e se encaixa bem aqui, né? Fala assim, ó. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas, sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu Deus, eu vou tomar uma água para a gente ficar pensando aí nesse... Vê só. O que é que ele está dizendo aqui? Que a gente tem um sumo sacerdote que pode sim se compadecer de nós, sabe? É diferente, veja, quando alguém me fala algo assim, sei lá, Valéria, me conta um problema dela, certo? E que eu não vivi aquele problema dela, eu não senti na pele, a gente diz, eu não senti na pele o que você viveu, e a gente aconselha, a gente fala e tudo, a gente ajuda, a gente apoia, mas concorda que é muito diferente quando a gente
é tentado na mesma coisa. Se Valéria chegar para mim com um problema, Ana, eu estou passando por isso, e eu vivi aquilo, eu passei por aquilo, eu senti a tua dor, Valéria, eu também senti essa dor, eu também senti tristeza, eu também senti decepção, eu também me frustrei. Nisso aí que você está falando, né? A gente intercede, assim, de uma forma, né? Porque a gente sabe, a gente superou, a gente viveu isso. Essa é a posição de Jesus. Ele veio a esse mundo, ele passou pelas mesmas tentações que a gente passa, mas ele não pecou. Ele não pecou. E aqui o que a Bíblia está dizendo é, ele tem autoridade para nos ajudar nas nossas fraquezas, porque ele passou por tentações. Às vezes a gente pensa assim, Jesus passou por esse mundo, mas ele era divino. Não, ele era espiritual e ele é humano, né? Ele tinha humanidade, mas ele é difícil compreender isso, mas ele traz isso. Ele se fez homem, ele se fez humano, mas ele era, né? Divino, ele é divino, eu estou esquecendo a palavra aqui, mas enfim. Mas a verdade é, como eu falei, ele também deve ter sentido dor de dente, ele também deve ter sentido uma febrezinha aqui ali, talvez ele curasse assim de vez em quando, uma dor de cabeça outra. Mas assim, o que eu quero dizer é que ele sofreu as tentações que a gente passa, e aí ele pode se colocar nessa posição, e ele se colocou de sumo sacerdote. Então, seja qual for a situação que você está passando hoje, ele diz aqui, ó, encontrarmos graça e misericórdia e nos ajude no tempo da necessidade. Se o tempo da tua necessidade é hoje, aproxime-se dele, aproxime-se desse trono dele, vá até ele, né? E ele está lá, esperando por você, para derramar sobre você graça e misericórdia, para você enfrentar a sua necessidade. Mas aí, vamos terminando aqui, né? Vamos para o 18, o versículo 18, diz assim, porque tendo voltei, tá, gente, para Hebreus 2, a gente saiu lá do 4, que fui ler aquele versículo, mas Hebreus 2, o 18, o finalzinho, diz assim, porque testifica muito disso que eu estou falando, né? Diz assim, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aleluia. Aleluia, né? Aleluia. Aleluia, meu Deus. Tem outro versículo também que eu estou me lembrando aqui, que ele fala que não veio sobre nós nenhuma tentação, senão humana, né? Mas Deus, ele nos dá o escape, né? Mais ou menos isso. Ele nos dá o livramento, né? Quando a tentação vem, às vezes a gente acha assim, eu estou sendo tentado, eu já estou pecando, eu já estou, eita, hoje eu já... Aí vem aquela voz, né? Tá vendo? Tá vendo? Não. Você pode ser tentado, mas você pode decidir não pecar. Você ainda tem essa escolha em suas mãos, né? Tentado você pode ser, mas você também pode dizer, não, eu não aceito essa tentação, eu não quero essa tentação, eu vou resistir a essa tentação, né? E eu vou escolher me aproximar de Jesus e encontrar graça e misericórdia para essa tentação que eu estou vivendo. E ele vem e nos dá essa força, né? Essa graça, né? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele é capaz de socorrer. Veja só, o que é que a Bíblia está dizendo? Não sou eu, Ana, né? Ele diz assim, ele termina esse capítulo 2 falando, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele é capaz de lhe socorrer. Não pensa assim que eu estou sendo tentada e agora pronto, eu vou cair, agora que eu vou mesmo. Não acredita nessa mentira. A verdade é que a gente vai ser tentado sim, porque a gente é humano, né? Nós somos, aqui fala, né? Somos pessoas de carne e sangue. Engraçado, eu tinha lido, eu nunca prestei atenção nisso, mas aqui em Hebreus 2 ele fala, nós somos filhos, né? E nós somos pessoas de carne e sangue. Então, a gente vai ser tentado. Não é uma boa notícia, mas é a verdade. A gente vai ser tentado, sim, em muitas áreas, e cada um aqui sabe as áreas da sua vulnerabilidade.
Então, mas a gente sabe de que junto com a tentação, a gente também pode dizer, Jesus pode orar, né? Se aproximar do trono da graça e encontrar graça e misericórdia para esse tempo de tentação, esse tempo de pressão sobre nós. E eu volto lá para o começo, quando eu comecei aqui esse estudo, dizendo que essa carta aos Hebreus, né, ela foi escrita justamente nesse propósito de fortalecer a fé daqueles irmãos. Os irmãos que estavam sendo pressionados, né, eles tinham se convertido ao cristianismo e havia muita pressão sobre eles, né? Havia perseguição, né, sobre a vida deles. E essa carta vem ao encontro disso, vem dizendo assim para eles, olha, não se desviem da fé, não negligenciem a tão grande salvação que veio sobre vocês, né? Permaneçam fiéis, vocês estão sendo tentados, mas eu estou com vocês, porque eu passei por isso, Jesus está dizendo, eu passei por isso. Eu passei por tudo isso, mas olha, eu abri mão do céu, né? Do que eu vivia lá, do meu reino por um tempo. Eu vim para esse reino, eu me fiz homem, né? Eu morri, né? Mas eu ressuscitei, ele ressuscitou, e ele hoje está posicionado como sumo sacerdote, fiel e maravilhoso, em quem a gente pode ter livre acesso. Não existe mais barreiras, não existe mais barreiras. E se você pecou, né, se arrependa e vá até Jesus, mas não continue na prática do pecado, porque há uma grande salvação já aconteceu para você, uma grande salvação aconteceu. Não negligencie essa tão grande salvação, né? Nos apeguemos com firmeza à verdade, a essa palavra de Deus. Nos apeguemos com firmeza, né? A gente pode ser, sim, pressionado, pode ser, sim, tentado, pode ser, sim, perseguido, pode ser, sim, injustiçado, mas nós temos a palavra de Deus, sabe? A gente tem a palavra de Deus, que ela traz para nós esse socorro, né? Tem um salmo que fala que Deus, ele é nosso socorro bem presente na tribulação. Não é que você está na tribulação e ele está olhando distante, ele está bem presente. Um sumo sacerdote é alguém que está atento, é alguém que está intercedendo, é alguém que está ali, ó, atento, numa posição de intercessor. Jesus está intercedendo por nós. Nesse momento, aqui nessa sala, Jesus está intercedendo pelas minhas fraquezas, pelas suas fraquezas. Jesus está intercedendo pela nossa vida, pelas nossas tentações, por aquilo que está nos afligindo, né? Por aquilo que está roubando nossa paz. Jesus está intercedendo. Ele é o sumo sacerdote, é aquela figura linda, maravilhosa de um intercessor que está à direita do Pai e que, como nós, ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é dor. Ele viveu dores tremendas, que nem eu nem você vivemos. Ele sabe o que é ter um prego pregado na sua cabeça. Ele sabe o que é ter a sua mão perfurada. Eu não sei, eu não vivi isso ainda. Mas ele viveu dores tremendas. Ele viveu injustiças. Ele foi traído por alguém que andava com ele, alguém que comia com ele. Ele foi traído. Então, ele sabe o que você está sentindo quando você se sente traída. Quando você sente uma dor tremenda no seu peito, rasgando, ele sabe, porque ele viveu. Mas ele está intercedendo por nós. E nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sós. Nós temos esse intercessor, né, por nós. Ai, eu quero, antes de passar rapidinho, só um minutinho, orar. Jesus, obrigada, Senhor. Eu não poderia terminar esse tempo aqui, Deus, sem orar a Ti, Pai, porque
Deus, tu estás intercedendo por nós, nesse momento aqui nessa sala, Deus. Tu conhece as nossas fraquezas, tu conhece as nossas lutas, tu conhece, Deus, como a gente amanheceu esse dia de hoje, Pai. Mas mesmo assim, tu vês, Senhor, tu coloca os teus olhos sobre nós e tu estás dizendo para nós, olha, vocês estão sendo tentados, perseguidos, mas eu quero lhes fortalecer nessa manhã. Eu quero, assim como é aquela pessoa que a gente não sabe, escreveu essa carta aos Hebreus, o Senhor está escrevendo uma carta aqui nessa manhã e dizendo, olha, colocando seu nome aí em cima, fortaleça-se em mim, fortaleça-se em mim, encontre em mim o seu refúgio, a sua força. Obrigada, Deus, obrigada por isso, Pai, obrigada por tão grande salvação. Nos dá esse entendimento, Pai, de tão grande salvação nós temos, que a gente não negligencie isso, Deus, que a gente não se descuide, que a gente não se desvie daquilo que a gente tem ouvido, porque a gente não tem ouvido apenas de anjos e de profetas, mas tu mesmo tem falado conosco, Deus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos passar aqui. Eu vou fechar meu microfone. Levante as mãozinhas ou abra os seus microfones. Quem quiser falar aqui, né, compartilhar. É sempre tão Aleluia. enriquecedor, né? Vamos lá. Eu quero falar, eu quero agradecer, né, ao Senhor, né, porque Ele é o nosso intercessor, né, e Ele transforma o nosso coração. E eu louvo a Deus porque Ele me curou. Eu tirei fiz a cirurgia segunda-feira passada e Deus está operando, né, ainda no meu corpo físico, né, porque o médico disse que eu ia passar, né, por dores e também o meu intestino ainda ia adaptar. E tem dias que têm sido difíceis, mas quando a gente clama, a dor passa. A dor passa sobrenaturalmente, sabe? E eu queria compartilhar isso com vocês, né? Tem sido dias, eu tenho vivido um dia de cada vez. E hoje eu, assim, amanheci, né? Louvando ao Senhor, né? Agradecendo a Ele pelas bênçãos sem medidas que Ele tem feito na minha vida, né? E eu digo, não, eu vou entrar. Eu não ia nem entrar, sabe, Ana Cristina? Quando eu olhei, eu digo, eita, o capítulo 2, eu nem li o 1. Ai, mas aí eu digo, não, eu vou entrar, porque eu estou, né, independente, né, dessas bênçãos que Deus tem derramado, mas Deus tem transformado, né, o nosso caráter, né, e eu acho que é isso, né, cada vez mais perto dele a gente vê a bondade e a fidelidade dele em nossas vidas, nas nossas famílias, aonde a gente for, e que Deus abençoe cada vez mais a cada um de nós, né? Hoje eu botei um louvor que são labaredas de fogo, por isso que eu estou dizendo. Eu digo, derrama sobre nós, Senhor, essa labareda, esse fogo, Jesus, né? Porque é só com teu fogo, Senhor, que tu nos capacita, né? Tu nos capacita para vencer, né? As nossas fraquezas, como você falou, né? Porque Deus conhece o nosso coração e sabe as nossas fraquezas e tentações, mas a gente tem que pedir, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e Deus sempre levanta a gente para algo maior do que nós mesmos, né? Porque tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Então, que Deus abençoe a cada um de nós e continue fazendo a boa obra na nossa vida. Beijo, eu vou celebrar o aniversário de uma concunhada, de uma sogra da minha cunhada, 80 anos, né? 80 anos aos pés do Senhor, né? Então, assim, né? Ana Cristina, eu me lembrei de Eleta, né? Eleta foi a líder da nossa decúria, não foi? Lembra? E ela Lembro, no conselho, lembro.
Pronto. Foi mesmo, Então, minha Ana. filha, foi. Então, é assim, né, que eu quero. Eu digo, Senhor, o Senhor me deu mais tempo, então usa-me do jeito que tu queres, né? Tá Amém, certo? amém. Amém. Beijo. Glória a Deus. Deus Beijo, querida. abençoe. Bom dia. Bom dia para Ros... vocês todos. Amém. Rossana, querida, eu vi agora que você tinha colocado o versículo, né, de Romanos 8:18. Esse versículo é maravilhoso. Obrigada, viu? Pode falar, querida. Oi, bom dia, gente. Então, o que me chamou, eu lendo, né, o Hebreus, o que chamou bastante atenção, até que eu comentei em Kátia, foi o versículo 10, né, que fala que convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se, ou seja, essa questão do aperfeiçoamento por meio de sofrimentos, o autor da salvação, esse Jesus. Se Jesus precisou ser aperfeiçoado, que dirá nós, né? E assim, quando você fala, Aninha, sobre o Hebreus, uma carta de encorajamento, né? Jesus, assim, sofreu as mesmas dores que a gente sofre, né? As mesmas decepções. E ele ainda diz, né, como você citou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Ou seja, isso aí é uma carta de encorajamento. Ó, filha, eu estou sofrendo o que você sofre, eu sei o que você sente, né? Ou seja, Jesus viveu na carne o que a gente passa, e por isso que ele entende as nossas dores, ele entende as nossas fraquezas, né? E aí poxa, fiquei bem, eu disse, caramba, Jesus, o autor da salvação, ele precisou ser aperfeiçoado. Porque ele não era perfeito? Claro que ele é perfeito, mas isso aí serviu de exemplo para nós, né? Filhos, eu estou aqui, estou sendo aperfeiçoado, né? Estou sofrendo o espinho na carne, né? E vocês também vão passar por tudo isso, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, assim, isso chamou bastante a minha atenção, do aperfeiçoamento de Jesus. É isso. Amém, Amém. querida. Larissa? Tá no mudo, Lari. Agora tirei, estava indo lá para Agora. tirar. Bom dia, gente. Aninha, glória a Deus aí por essa palavra. Eu acho que Hebreus, ele é maravilhoso, porque nos dá é como se a gente subisse no helicóptero, ele dá uma visão, né, panorâmica entre o antigo e o novo, isso é maravilhoso. Hoje, na hora quando você estava lendo, que vou falar o que me chamou bastante, assim, atenção, me ressaltou os olhos, né? E até faz parte do título de Hebreus 2, que é assim, Jesus é feito semelhante a seus irmãos. Então, que isso é um convite que a gente também se torne semelhante aos nossos irmãos, porque às vezes a gente não é, a gente olha, às vezes porque a gente tem, e eu não estou dizendo nem no sentido só de cristão, de olhar como cristão e ver o que a gente vê, porque foi tirado nossas escamas, e o outro não vê o que a gente vê. Então, a gente tem essa misericórdia, não é? Mas eu acho que me vem muito, chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram, né? Então, o processo de empatia é muito importante, né? E você ressaltou assim, ele veio para mostrar que ele entende o que a gente passa, ele sabe o que a gente passa, e ele tem toda a autoridade para que nos eleve, né? Nos tire desse sofrimento, porque ele já levou e já carregou isso por nós. Então, amém por isso. Mas que a gente faça isso com os nossos irmãos. Às vezes, a gente é mais julgador do que aquele que se assemelha, não é? Então, isso que me ressaltou muito na hora quando você trouxe, né? Eu acho que isso é um convite para a gente. Quando ele disse, né? Ame como eu os amei. Ele está dizendo, haja como eu agi, não é? Então, esse processo é muito importante. A gente, às vezes, se está em um salto, descer do salto. Se acha que tem poder, descer do seu poder, porque não é a gente que tem poder, quem tem poder é Cristo. Então, assim, a gente calçar a nossa sandália da humildade, sabe? Porque aí a gente vai estar vendo o nosso irmão com o amor que ele
nos amou, e não com o nosso olhar de criticidade, o olhar porque o outro não tá legal, não está enxergando, não está vendo. Enfim, então isso me chamou bastante a atenção. Então, Jesus faz esse convite, né? Ele nos deu esse exemplo. Amém, Lari. Perfeito, assim, né? Você trazer isso. Se alguém mais quiser falar, levanta a mãozinha, mas eu queria só também ressaltar isso aí. Perfeito, perfeito, Larissa, porque assim, se a gente for, quando você falou assim, a gente vai descer do salto, né? Ele desceu de um salto muito maior, minha gente. Eu imagino lá na glória, né? Toda a criação, ele criador de tudo, rei do universo, sol da justiça, tudo lá, né? E ele abriu mão disso, se fez carne, e a gente não abre, por muito pouco, a gente não abre mão dos nossos direitos, ou né? E não se coloca no lugar do outro, quando o outro sofre, quando o outro está sendo, né, necessitando de uma ajuda, quando o outro está, né, sofrendo por alguma razão, a gente não ser essa pessoa que aponta, porque Jesus não foi assim, ele não foi assim, então realmente, achei ótimo isso. E assim como ele também se colocou como irmão, como nós, né? A gente também se coloca agora como ele. Ele veio e nos deu exemplo. Agora a nossa busca é ser como o nosso irmão mais velho aqui, ó. O padrão Perfeito. É alto, né? Perfeito. Exatamente, Aninha, perfeito. É isso. Vamos lá, alguém mais quer falar? Eu vi que Kátia está aqui. Kátia, ela hoje não pôde estar, eu nem falei, mas ela foi para a mãe Anita, né? E aí eu fiquei aqui com essa incumbência de conduzir o Apegando-se, mas eu vi que ela está por aqui, mas não sei se ela pode falar, deve estar em trânsito Estou e tal. aqui, eu estou em Oh, trânsito, mas estou aqui atenta, amei o estudo, Aninha. oh, Bênção do céu, é verdadeiramente assim, né? Jesus, nosso irmão, mas para mim o comecíssimo desse Hebreus 2 é que é uma mensagem que a gente não pode esquecer, sabe? A história de que, veja, o que a gente vai fazer se a gente não compreender e não tomar posse dessa verdade, que eu acho que é a nossa realidade, a realidade de, sei lá, 70% das pessoas que ouvem a palavra de Deus é negligenciar a importância de Jesus e do sacrifício dele para a nossa vida, e por isso a gente não desfruta da vida eterna que ele separou para nós, para que a gente possa estar mais atento à grandeza desse presente e que a gente possa verdadeiramente tomar posse de tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. É isso, amada. Deus abençoe todo mundo aí. Valeu. amém. Amém, é verdade, né? Quando a gente negligencia, a gente não sabe o que a gente está perdendo, né? É porque também a gente não tem noção do que ele conquistou para nós, e a gente precisa ter essa noção. Amém, amém. Não sei, o pastor está aqui para nos abençoar. Olá, gente, bom dia. Coisa boa. Olha, sabe que domingo de manhã, a gente aqui nos apegando, eu sempre fico com a sensação, a gente devia acordar todo dia assim, falando da palavra, né? Então, é bom demais a gente conversar sobre isso, né? A gente trazer, refletir sobre isso, porque é o que Paulo fala sobre a renovação da mente, né? A mente, a gente quando está renovar a mente, a nossa transformação vem pela renovação da mente, é aquilo que a gente está colocando na mente. E se a gente ficar desatento, tem tudo, tem muita informação entrando, tem muita coisa. Então, esse tempo de a gente parar com a palavra e renovar a nossa mente, né? Com a palavra, coisas às vezes que são óbvias, coisas que a gente já sabia, assim, não é novo, mas traz ali marca uma posição, isso é fundamental na nossa vida. Então, muito bom estarmos aqui. Obrigado, Aninha, aí
pela exposição. Obrigado a todos aí pelo partilhado, que a gente possa viver. Quero desde já convidar todo mundo. Hoje estamos iniciando exatamente uma série de mensagens agora no mês de setembro, e o título é "No que depender de mim", né? Ou seja, eu tenho atitudes a tomar diante de tudo isso que a gente está ouvindo. Diante da palavra, né, eu não devo permanecer passivo. Existem atitudes que são esperadas de mim, no que depender de mim. Muita coisa depende de mim. As minhas atitudes, o meu posicionamento depende de mim. E é muito bom a gente se dar conta, né, disso aí. Vamos orar, vamos colocar o dia de hoje aí diante do Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo dia de hoje, Senhor Deus, obrigado pela tua fidelidade, obrigado porque tu nos chamaste para algo grande, que é viver e é se relacionar com pessoas. Não podemos fazer isso por nós mesmos. Precisamos, sim, Jesus, precisamos da tua amizade, da tua presença, da tua referência, precisamos da tua direção, precisamos dos teus valores. Precisamos, sim, Pai, e nos colocamos humildes aqui diante de Ti, para que possamos viver intencionalmente todas essas coisas. Dai-nos um domingo na Tua presença, dai-nos uma semana na Tua presença, e que tudo seja para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, gente? Bom Amém. dia, então. Bom Um excelente dia. domingo. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Tchau, gente.